Então, boa noite a todos, que o Mestre Jesus possa permanecer conosco nos estudos dessa noite. Agradeço ao Pai essa oportunidade, agradeço ao Pai por essa generosidade, agradeço ao Pai pela vida. E o assunto que a gente traz para conversar hoje, esperança. Só de falar é bom demais, né? Esperança. A referência bibliográfica que a gente traz como apoio é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a palestra da médium Valquíria Martins, de 2020, o material cedido pela FEB, Federação Espírita Brasileira, de 2020 também, Esperança ou Esperançar, do professor Rodrigo Bezerra, ele é um professor de português, e é bacana a aula dele explicando essa diferença que eu, sinceramente, ainda não tinha entendido. O livro Consolador, de Emmanuel e Chico. E para a gente começar um pouco a entender a esperança, para que a gente possa começar a refletir sobre esse tema, nós já trazemos 3 grandes contribuições. A primeira de Santo Agostinho, a segunda de São Tomás de Aquino e a terceira de Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier. Os 3 tentando passar para a gente o conhecimento e a definição de esperança. E São Francisco fala assim, tá? Santo Agostinho fala assim: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Essa é a mensagem que nos traz Santo Agostinho. Já São Tomás de Aquino, ele explica os fundamentos da esperança em relação à fé e à caridade. E ele diz assim: deves ter de início a fé para conhecer a verdade. Em seguida, a esperança para colocar teu desejo no verdadeiro fim. E, por fim, a caridade pelo qual teu amor será totalmente retificado. Fé, esperança e caridade. Dons, juntos. Já começamos a entender isso por essas 2 reflexões, dessas grandes contribuições de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E a outra contribuição é de Emmanuel, no livro Consolador, onde Chico pergunta para ele: a fé e a esperança devem ser interpretadas como uma virtude só? E Emmanuel responde: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se construi dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Outra contribuição. Ok, mas é difícil. É difícil porque uma parece que está dentro da outra, a outra parece que está dentro da uma, igual aquela figurinha do yin e yang, né? Que o yin completa o yang e o yang completa o yin. Pois é mais ou menos isso que a gente consegue entender. Mas tem uma outra coisa também, porque é mais difícil de a gente entender a diferença entre fé e esperança. Os estudiosos dizem que a fé e a esperança, elas são dons infusos por Deus para os seus filhos. Isso quer dizer, a gente não adquire com a prática. É um dom espontâneo, é uma vontade espontânea. A gente não treina a esperança. Ele é um dom infuso por Deus. Por isso que é tão difícil de explicar, mas é fácil de sentir. A gente consegue sentir muito mais facilmente do que explica. As virtudes as virtudes não são dadas para inclinar o homem para o bem. E a gente tem 2 tipos de virtudes, segundo os estudiosos: as práticas, as adquiridas ou as infusas. As adquiridas são 4 e são a prudência, a justiça, fortaleza e temperança. Essas a gente consegue praticar. Mas a fé, a esperança e a caridade, a gente não consegue praticar. A gente sente, né? Então, por isso que é difícil de a gente explicar, diferenciar uma da outra. Elas estão ali interligadas, elas são yin e yang mesmo, né? Que é aquela figurinha que a gente conhece. Mas vamos falar da palavra esperança. Só de falar esperança, ela é uma palavra boa,
ela é uma palavra positiva, ela é uma palavra que nos dá ânimo, ela é uma palavra que nos leva para cima, completamente de uma palavra tipo crueldade, egoísmo. Não, a esperança ela tem já um som positivo, ela já te leva para cima, já abre o seu coração, já abre a porta, vamos dizer assim, a porta da esperança. Quando a gente fala, a gente já se anima. Mas o que eu achei de mais interessante é que a palavra esperança, ela tem dois verbos. Ela tem o verbo esperar, que significa ter expectativa, aguardar, ter esperança. Mas tem um outro verbo também, o esperançar. O esperançar que diz que você deve agir, deve ir em busca, deve ir à luta, movimentar-se, agir, trabalhar para, estudar para, abrir mão de algumas coisas para conseguir os seus objetivos. Então a gente tem a esperança de esperar e a esperança de esperançar. Qual é a sua esperança? Vocês devem estar pensando bem assim, a Márcia vai dizer logo que a dela é de esperançar, que é para agir, para isso, para aquilo outro. Eu penso bem assim, mas os espíritos nos dizem uma coisa, tudo é tão perfeito, né? Eu fico pensando, as coisas se encaixam tão bem. A esperança, ela tem que ter dois verbos, porque a gente tem que ter a hora de esperar e a gente tem que ter a hora de esperançar. A gente tem que ter aquele momento de calar, de escutar, de ouvir, de sentir, parar para depois agir, para depois esperançar. Tem dias que a gente não está com vontade de agir, que a gente quer ficar quietinho, aquele momento né? Aquele momento cauteloso. Esse dia tem que ter sim, é o dia de espera. Já o esperançar não. O esperançar ele é muito ativo, ele é determinado, ele vai atrás, ele não desiste não. E é preciso que a gente tenha o esperançar também. Então, aí foi, né? As duas esperanças são importantes, a de esperar e a de esperançar. Como eu falei lá no começo, no momento a gente está naquele momento de esperar, de entender por que nós precisamos ficar isolados, de aguardar, de ouvir e de perceber como é que nós vamos ter que agir numa mudança na frente. Então nós estamos no momento de esperar, mas esperançar tem que ficar junto sim, hein? A gente não pode esquecer de esperançar nunca. Inclusive porque o esperançar é muito importante na área de saúde. Pesquisas desde 1950 na área da saúde, elas estão sendo feitas em torno da esperança e as patologias, a esperança e os doentes. É um psicólogo chamado Dr. Snyder. Ele desenvolveu vários estudos, vocês podem encontrar isso na internet, sobre aqueles pacientes que se recuperam muito mais quando eles usam o esperançar. O que isso quer dizer? Eles sabem da gravidade da doença, eles estão cientes da patologia, eles sabem que o tratamento vai ser doloroso, eles sabem tudo que vai estar acontecendo, mas não perdem a esperança e agem. Procuram alternativas para melhorar a qualidade de vida que eles têm naquele momento. Eles buscam alternativas para não ficar parado. Às vezes, isso está no estudo do Dr. Snyder, tá? Às vezes, alguns deles, eles não querem largar durante o tratamento, um tratamento sério, eles não querem largar suas AVDs, suas atividades de vida diária, não querem largar o seu trabalho, não querem largar a sua ginástica, o seu esporte, e isso dá um bom resultado. Por quê? Eles estão cientes do que está acontecendo e mesmo perante uma situação muito difícil, eles mantêm a esperança de esperançar, de agir, de buscar, de se melhorar. Tem uma outra psicóloga, a doutora Nancy Blange, que ela fez uma pesquisa com 307 doentes de HIV. Esses 307 doentes de HIV, ela tentou fechar o máximo possível, né? Apertar para fazer a pesquisa. Eles tinham a mesma idade, tinham o mesmo tipo de doença, tinham o mesmo padrão social. Eles eram bem coerentes nas suas individualidades, no máximo possível. E na pesquisa dela, aqueles que tinham as suas atividades de dia permanentes, não desistiram,
tiveram muito mais resultado do que aqueles que se sentiram sofredores, que se entregaram, que esperaram, mas sem esperançar. Então é isso que a gente tem que entender, que a gente não pode tirar nem dividir o esperançar do esperar do esperançar. A Organização de Saúde diz que existem várias alternativas para você ter uma qualidade de vida prejudicada. E a falta de fé, esperança, é uma delas. Isso a Organização de Saúde já diz isso. Então você não pode se entregar o objetivo da esperança para aqueles que procuram a esperança na área de saúde. Mas a gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina extremamente consoladora e extremamente esperançosa. Ela nos consola e nos dá esperança sobre a imortalidade da alma. Ela nos consola e nos dá esperança sobre a minha probabilidade de estar com meus espíritos afins em breve, aqueles que são do mesmo grupo de afinidade. Ela me dá esperança que eu vou habitar um planeta melhor. Ela me dá esperança de que vai chegar um momento que todos nós vamos estar dentro de uma situação que não é tão difícil como agora. A doutrina espírita, ela é uma doutrina esperançosa, ela nos dá esperança, mas ao mesmo tempo ela diz que se a esperança e a fé e a caridade têm que andar de mão dadas. Então eu preciso ter a fé, a fé, as pessoas até tem uma linha de raciocínio que diz que a fé cega, que é aquela que não pensa muito nas coisas, ela está de mão dadas com a fé, com o esperar. E a fé raciocinada está de mão dadas com esperançar. Eu não sei, eu não penso muito dessa forma, não. Eu acho que tudo tem que estar junto e a gente tem que passar por todas essas etapas de uma forma homogênea, sem nos cobrar por que estado de evolução que a gente está. E a doutrina espírita, sim, ela fala dessa necessidade da gente ter a esperança na caridade, ela fala na lei do trabalho, ela fala na esperança ativa. No momento, como é que nós poderíamos trabalhar essa questão do esperançar, da esperança ativa? Com um simples telefonema para uma pessoa para falar, desejar para ela momentos melhores, falar para ela sobre a esperança, um simples, uma caridade de uma ligação, para saber como é que você está, para lhe dar um momento de esperança, uma mensagem. Isso tudo é uma forma de você estar praticando a caridade e através da esperança. Tem uma história que Chico Xavier conta, que ela entrelaça muito, ela coloca tudo junto, a questão da fé, esperança e caridade, e é uma história de Teresa de Ávila, da nossa Teresa de Ávila. A nossa Teresa de Ávila que tanto ajuda, que tanto trabalha na Casa do Coração. É uma história que Chico Xavier conta quando Teresa de Ávila, ela quase que desencarnou, ela quase que morreu, e ela diz que ela recebeu, a história conta que ela recebeu um amparo de Jesus nessa hora. Ela tinha recebido um auxílio financeiro para as suas obras e ela tinha que buscar esse auxílio financeiro numa fazenda que era do outro lado do rio, da onde ela estava. E o rio era perigoso. Mas aí ela resolveu que ela ia buscar esse auxílio financeiro, sim, na casa do fazendeiro próximo. Quando ela começou a atravessar esse rio, ela precisava atravessar o rio. Ela tinha que ir pelo val do rio. O val do rio é aquela parte do rio que dá para você passar a pé. Ela tinha que chegar até ele. Então ela já teve a fé de chegar até o val do rio. Mas quando chegou lá, caiu uma chuva muito grande. Ela já estava lá dentro e ela começou a nadar e ia se afogando, foi perdendo a consciência quando ela percebeu mãos fortes, mãos seguras que tiraram Teresa de Ávila da água. E ela percebeu que as mãos eram do Mestre Jesus. Então ela diz ao Mestre Jesus: ah, Mestre, se não fossem as tuas mãos seguras e fortes, eu teria me afogado e teria morrido.
E o mestre responde para ela: minha filha, tá vendo? É assim que eu trato a caminhada dos meus filhos queridos, que são trabalhadores da boa fé. Então, é uma história que fala da fé, porque ela teve fé de tentar atravessar o rio, fala do esperançar que ela teve que ficar para poder passar pelo aquele val, e também sobre a caridade que fez com que Jesus chegasse até ela naquele momento. E outra história também que eu acho importante, que eu acho bacana, é que a FEB, quando começa esse estudo sobre esperança, ela começa nos dando um material que fala sobre a caixinha de Pandora. Pois é, a caixinha de Pandora. Para quem não sabe, Pandora era uma princesa na antiga Grécia, e ela era muito bonita. E os deuses, com ciúmes da beleza de Pandora, deram para ela uma caixinha. E disseram: nunca abra essa caixinha. Não abra essa caixinha, disseram para Pandora. Mas a curiosidade feminina, um dia Pandora foi lá e levantou a tampa da caixa. Quando ela levantou a tampa da caixa, saiu de dentro da caixa toda sorte de infortúnios. A guerra, a praga, a loucura, a miséria. Mas lá no fundo tinha ficado apenas uma virtude. E um Deus que era bom tampou antes que essa virtude saísse. Lá dentro da caixinha ficou a esperança. A esperança que, se adquirida, que não é adquirida, que é um dom, que tem que estar em nossos corações, é o primeiro passo para que a gente possa suportar as adversidades da vida. Esperança. Mais sentimento do que reflexão. Então eu proponho agora, para a gente terminar esse nosso estudo de hoje, que a gente faça um exercício. Primeiro nós vamos sentar confortavelmente na cadeira, em cima dos iscos, para a coluna ficar ereta. Se você está sentado, você vai ficar ereto, sentado na sua cadeira. E você vai fechar os olhos e vai respirar profundamente. Inspira profundamente. Prende o ar nos seus pulmões e mentaliza a palavra esperança. E solta o ar. Agora, faz mais uma inspiração profunda. Retém o ar nos seus pulmões e se pergunta: qual é a minha missão na vida? E solta o ar devagarzinho. Abre os seus olhos e percebe. Se você quiser encontrar esperança, busque saber qual é a sua missão de vida. Quando nós sabemos qual é a nossa missão de vida, nós traçamos objetivos, nós traçamos propósitos, nós temos esperança, nós vamos atrás, então nós estamos atrás do nosso esperançar também. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade.